dia 14 e 14 e 15, até 16, né? Segunda, terça e quarta, vai haver na Universidade de São Paulo, na USP, um encontro que vale a pena vocês prestarem atenção nele. Eu duvido que tenha alguém aqui que não esteja envolvido direto ou indiretamente com este problema, que é o problema do cuidado com as pessoas. O cuidar, o tomar conta, o assessorar, especialmente em relação à velhice. É claro que eles vão tratar do cuidado que vai da creche ao doente, passando pela velhice, mas eu acredito que o foco principal hoje no Brasil tem que ser a velhice. Porque nos outros casos há instituições, existem as creches, as escolas, existe o hospital. A velhice é que está um tanto descoberta, porque o serviço de home care é caro. E mesmo para quem pode pagar, ele é um serviço jovem. Ele está começando agora. O know-how ainda não foi desenvolvido. Mas este evento, ele não é sobre o beneficiário, o idoso. Ele é sobre o cuidador. A grande questão deste evento, e que eu acho que chama a atenção de todos vocês, é quem cuida do cuidador. Sim, essa é a questão. Aliás, uma questão que tem um lado filosófico e um lado prático. O lado filosófico está posto desde do Karl Marx, quando ele fazia a seguinte pergunta, né? Quem educa o educador? O educador é educado pela universidade, pelas escolas, ou o educador é educado pelas classes sociais, o educador é educado pelo movimento social, ou pelos grandes ideólogos do iluminismo? Quem educa o educador? Agora nós estamos na fase de quem cuida do cuidador. São os serviços públicos comuns? São parentes? São instituições? Quer dizer, o cuidador não é um profissional que precise de cuidados especiais, tanto aquele quanto quem ele cuida? Aí é que está a questão. Por quê? Porque sendo uma profissão jovem, uma profissão recente, e sendo uma profissão de maioria feminina, ela carece de proteção trabalhista e ela carece de um know-how especial. Só para vocês terem uma ideia. Maria Ângela e eu tivemos aqui em nossa casa 6 cuidadoras durante um ano. Elas ficaram com a minha mãe e acompanharam o rápido envelhecimento da minha mãe. Minha mãe começou com elas aos 97, terminou quase fazendo 98. Como começou? Começou com um grande choque. Minha mãe, completamente jovem, aos 97, de repente se vê com uma proposta na mão, posta por mim e pela Maria Ângela, de que ela precisava de cuidadores. Era uma facada nas costas. Como?
Vocês dois apareceram aqui, eu chamei vocês para vocês cuidar de mim, e ao invés de vocês cuidar de mim, vocês estão profissionalizando, vão pôr pessoas diferentes aqui dentro de casa para ficar me policiando, querendo mandar em mim, e eu não preciso disso. Falei, veja bem, mãe, se você não tivesse precisando, você não me chamava. Por quê? Porque você sabe que eu tenho minha profissão, Maria já tem a profissão dela, e para a gente poder manter as coisas funcionando, nós precisamos de alguém que fique com você, e você precisa de alguém 24 horas por dia com você. Como assim? Bem, serviços de higiene. Como você está fazendo? Você está tomando banho direito? Você está se trocando direito? Não, tô. Não. Não tá. Não tá, e eu vou ficar constrangido se eu tiver que apontar os problemas, os defeitos da coisa. Bom, enfim, lá foi a minha mãe enfrentar os cuidadores. Eles chegaram com rosas e minha mãe com espada. Pá, pai, quá, cui, cu, furando cada um. Bom, só que, né, o processo de envelhecimento, nos anos finais da vida, ele não é o processo de envelhecimento normal. Ele se acelera do mesmo modo que se acelera o período de crescimento do bebê. Todo dia tem um fato novo de decadência. E o trabalho do cuidador não é só cuidar no sentido de paparicar, mas é cuidar no sentido de atenuar, diminuir ou até refazer as habilidades que esta pessoa vem perdendo. Então, claro, uma equipe jovem altamente disposta, jovem que eu digo é em termos de profissão, né? Mas em termos de profissão dentro de uma home care. Mas não como jovem como nunca cuidei de ninguém, ou jovem de idade. Não, uma equipe já madura, já havia cuidado, mas dentro da estrutura de uma home care, onde eles são funcionários de uma companhia. Eu conheço a proprietária da companhia, pessoa não só idônea como querida, e eles vêm para minha casa e passam a ser pessoas da casa. Claro que eu tive que dividir a casa, porque Maria Ângela e eu não poderíamos ficar com a nossa intimidade junto com a intimidade deles, então. Isso já deu um budum pro lado da minha mãe. Dividir a casa. Ah, está aqui dividindo a minha casa, você que tem esse... Mãe, você tem que ter a sua privacidade. Todo esforço é para manter duas coisas: a autonomia sua e a sua privacidade. Então tem que separar os lares. Feito isso, a Maria Ângela começou a se envolver com o trabalho. E isso deu muitos frutos. Que, aliás, eu aconselho para toda a home care. Ter um médico geriatra que tenha uma intimidade com o doente junto dos cuidadores. Para acompanhar os relatórios, para dar segurança para os cuidadores, para dar segurança jurídica para a companhia, para inclusive criar um know-how específico para aquele velho, para aquele idoso, que foi exatamente isso que a Maria Ângela fez. Ela foi elaborando tarefas para a minha mãe, tarefas essas que eram fornecidas aos cuidadores para que eles exercessem essas tarefas junto da minha mãe. De modo que ela, por exemplo, assinou os seus cheques até o final da vida. Mesmo com a letra já não mais saindo. Ela tinha um caderno de caligrafia para cumprir todos os dias. E ela tinha uma série de macetes para ela decorar
e fazer para ela não perder a autonomia. E também cuidadores que sabiam dirigir. Você está pegando aí, né? É claro, uma pessoa de classe média, professora, que guardou um dinheirinho mais com o meu, né? A gente aí gastou de 9 mil a 11 mil por mês nesta companhia, e minha mãe conseguiu ter o último ano de vida dela completamente autônoma até o último dia. Com uma vida final digna. Digna. E as cuidadoras se tornaram amigas dela. Amigas mesmo, todas elas. E, por outro lado, também amigas da própria Maria Ângela. E a Maria Ângela simplesmente se abriu para um universo médico e, de certo modo, filosófico, que até então ela não havia pensado. Que é a pessoa enfrentar aquilo que nós, modernos, não queremos enfrentar. Que é a morte digna. As pessoas querem esconder a morte. E isto é exatamente o que leva as pessoas a serem cruéis e descuidadas para com o idoso. Todo mundo sabe, quando se está com 90 e poucos anos, que não vai durar 110. As chances vão diminuindo. E todo mundo sabe que no dia seguinte você se levanta bem mais velho. Não velho como nós, assim, que levantei mais velho. Não, velho mesmo. Alguma habilidade você perdeu. E você tem chance de repor ou atrasar. E aí entra aquele médico que está junto do doente e está junto com o cuidador. Ele é que vai, de certo modo, né, repassar as tarefas. Repassar no sentido de repassar o texto. Não de pegar, escrever e mandar fazer. Mas no sentido do teatro. Vamos bater um texto juntos? Né? Vamos elaborar algumas tarefas conjuntas, inclusive junto do idoso também, para o dia do idoso, para o cotidiano, de modo que ele não perca autonomia, de modo que ele não perca dignidade, e de modo que os laços de amizade comecem a se estreitar. Por quê? Porque um idoso já não tem mais laços de amizade. As pessoas vão desaparecendo. E mesmo as pessoas que não desapareceram, elas não têm mais a mobilidade de se encontrar. Então o home care, as meninas do home care, se tornam as últimas amigas e talvez as mais amigas do idoso. Foi o que aconteceu aqui em casa. Tanto é que esses dias eu fui numa loja, né? Fomos numa loja, Maria Ângela e eu, para fazer a última compra de presentes que a minha mãe adorava. Minha mãe não gostava de receber presentes, mas dar presente ela adorava. Então nós fomos fazer lá a chamada última compra da Dona Lígia, que era comprar os perfumes, os presentes para as meninas do home care. Que era exatamente o que ela queria que acontecesse. Porque são meninas valorosas, que cresceram absurdamente na profissão a partir dela, ou seja, minha mãe foi professora até o último momento, e sendo professora até o último momento, ela encontrou uma razão para viver até o último momento, exercendo a própria profissão. Ela não ficou sendo cuidada, ela ficou ensinando as meninas a cuidarem dela, de modo que a hora que terminou, a hora que ela foi embora, ela tinha terminado, não uma tarefa de mãe, de sogra, de dona de casa, de esposa, ela tinha terminado uma tarefa dela, de mulher que havia se formado professora. Ela formou as meninas. E, de certo modo, né, formou a Maria Ângela. Ora,
Mas ela se foi. E nesse período todo, quem cuidou da Maria Ângela? E quem cuidou das cuidadoras? Porque o desgaste emocional é menos do idoso do que quem está ao seu lado. Porque o idoso tem o desgaste dele, o cuidador tem o desgaste dele, da família dele e o desgaste do idoso, pesando sobre ele 24 horas. Se ele vai cair, se ele não vai cair, se ele consegue hoje assinar o nome ou não consegue, se ele vai entrar em depressão ou não vai entrar em depressão, se ele na hora que comer não vai engasgar ou vai engasgar, se houve uma decadência que precisa de tal remédio ou não precisa, quem que ele vai visitar e quem que ele não vai visitar, como que eu falo com ele, como eu não falo, quais as horas de silêncio e quais as horas de interlocução. O cuidador vai aprendendo isso com o idoso e cada idoso é uma pessoa. Portanto, ele vai criando um know-how que é pouco universalizável de imediato. Ele é aplicado para aquela pessoa. E foi isso que as meninas foram fazendo. Ao final, gente, a professora se despediu, ficaram as alunas, mas ficou um buraco. Um buraco que tem que ser pensado pela proprietária do home care, que vai pensar certamente, um buraco que tem que ser pensado pela Maria Ângela, mas um buraco que tem que ser pensado pelas cuidadoras e pela sociedade brasileira. Porque nós vamos cada dia mais ter este problema na mão, que é de fato um problema, até porque isso tudo que eu estou falando pertence a menos de 10% da população. Portanto, vai ser necessário no SUS a criação do home care público e um know-how que vai passar desses primeiros home care para o home care público. E a pergunta, quem cuida, o cuidador, vai continuar no ar. Só para vocês terem uma ideia, nesse período todo, teve problemas familiares de cuidadores. Nesse período todo, teve cuidador que caiu da escada, quebrou a perna. Nesse período todo, teve cuidador que achou que não estava funcionando bem e saiu, depois voltou. Teve cuidador que se desesperou na hora que precisou de chamar alguma ambulância. Como é que fica? Como é que você chega em casa e enfrenta seus filhos e seu marido? Não é um emprego comum. Não é sair de uma fábrica, fechar uma loja ou fechar um escritório, ou não. É um emprego onde a sua alma traz a alma do idoso junto para casa. E você, para poder entrar na sua casa, o cuidador, e voltar na engrenagem da sua casa, muitas vezes cuidando de alguém também idoso lá, meu Deus do céu, é alguma coisa para a supermulher. No entanto, todas essas supermulheres, nenhuma delas tropeçou numa criptonita, aquela pedrinha que faz com que o super-homem perca a força na história em quadrinhos. Pelo contrário, elas começaram a perceber que a minha própria mãe estava funcionando como professora intencionalmente e passaram a aprender. Foi algo espetacular, gente. Foi algo espetacular. Mas é algo que tem que ser pensado agora. Tem que ser pensado já. Quem cuida do cuidador? Eu cheguei agora no final. Chegou a Maria Ângela no final e escutou o nome dela. E ela veio de Duende Verde também. Tá vestindo inteirinho de verde. Certo. Não.
essa parte do final é uma parte muito... Você tem que falar mais perto aqui. Mais perto, perfeito. Justamente, durante... a gente foi tentando cuidar das cuidadoras de uma certa forma, porque você também é um professor, e um artista e um filósofo. O jardim, obviamente, pessoal, que a gente construiu, não era só para a mãe. Sim. Era para as meninas. Eu pensava nisso, porque eu via nelas uma semelhança comigo. Então, o ambiente, a primeira coisa é cena segura, equipe paramentada, né? Então, o ambiente ele não podia ser só aquele ambiente pesado da perda. A gente colocou muito ganho na conversa, muita coisa gostosa para se conversar, e foi tentando, de alguma maneira, cuidar não só delas, mas também da gente, né? Mas principalmente o que é mais traumatizante para a família ou para o cuidador é o final com desespero. E nisso, gente, o professor foi impecável. Nessa hora você se transformou, porque a nossa calma, a nossa segurança fez as meninas ficarem seguras até o final. Mesmo apesar da dor e tudo mais, isso é muito importante. Quando você tem uma família desesperada, a pessoa, você começa a sentir uma série, né, de culpa que poderia ter sido feito e não tem absolutamente nada que aconteceu de errado. Mesmo se aconteceu, não aconteceu porque fazia parte da aula. Tá tudo bem. Fundamentalmente... Tá tudo bem. Sim. Fundamentalmente, Fundamentalmente, que apoia. Fundamentalmente, a família tem que apoiar o home care, ter confiança no home care, entender o home care, porque se houver qualquer elemento de rusga entre a família e o home care, ou algum elemento de hiperprofissionalização, do tipo assim, deixa que eles cuidam, a engrenagem no final quebra um dente e ela não roda. O final precisa da família para dar o último desfecho. Sim. Como que vai se encarar ali? Será que é uma família que vai desistir do idoso? Será que ou vai querer ficar de toda maneira tentando fazer com que ele fique? Ou será que a gente vai simplesmente entrando no ritmo e tentando fazer da maneira mais suave possível? Sim. Exatamente. Até nisso a sua mãe cuidou. Que ela cuidou até das cuidadoras. Ela cuidou das cuidadoras até o final. Bem, gente, talvez a gente possa conversar mais sobre isso, mas fica este alerta para os proprietários conscientes de home care e fica o alerta para os políticos que têm que implementar isso no SUS, e o know-how vai vir destes home cares pioneiros, porque são efetivamente pioneiros, e dessas meninas pioneiras, né? Eu não posso falar o nome delas, nem o nome do home care, porque não fui autorizado, né? Mas, claro que a referência é a cidade de Ibitinga. Bem, daqui a pouco a gente volta.